Bom dia. Bom dia. Vamos dar início a mais um culto dominical da IECA. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos a presença aqui da Silvia. Seja muito bem-vinda. Ontem nós tivemos um sábado... Ontem nós tivemos um sábado bem agitado, né? De manhã nós tivemos o estudo das mulheres e dos homens, que foi online. E depois tivemos o jiu-jitsu com kimonos novos, né? Bênção de Deus. E depois tivemos o encontro dos jovens também, né? Que foi bem abençoado. Queria agradecer o Matheus e o Gabriel que chegaram cedo também aqui para arrumar aqui, que estava tudo aberto, os instrumentos fora do lugar. Obrigada aí. E hoje nós vamos ter Santa Ceia também, né? Então, que a gente possa estar agora com os nossos corações bem apaziguados, né? Vamos estar acalmando nossos corações, nossas mentes, para estarmos realmente focados em adorar o nosso Senhor Jesus. A gente vai começar lendo o Salmo 33, escolhido pelo pastor Bill. Então, os homens leem a parte azul e as mulheres a parte em vermelho. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos e caminham louvado. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele é o nosso coração, pois confiamos que os seus. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Vamos fazer uma oração então agora? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais este domingo abençoado. Obrigada pela semana que passou. Obrigada realmente pelo teu cuidado por nós. Obrigada, Senhor, porque como acabamos de ler, o Senhor criou todas as coisas e o Senhor está no controle de todas as coisas. E podemos ter a nossa esperança em Ti, podemos confiar em Ti, Senhor. E muito obrigada realmente pelo Teu perdão, pela morte de Jesus na cruz, Senhor, por cada um de nós. Muito obrigada realmente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja agora abençoando esse momento de louvor, depois a palavra, Senhor, e também a celebração da Santa Ceia. Que cada um de nós possa estar desde já examinando, Senhor, a nós mesmos, para que estejamos realmente, sejamos dignos de estar celebrando a Santa Ceia. Muito obrigada realmente por tudo, que o Senhor esteja com aqueles que estão remotos, aqueles que ainda estão para chegar, e também aqueles que por algum motivo não poderão estar conosco hoje, que a Tua bênção, a Tua palavra possa
ser com cada um de nós agora, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos derramar o nosso coração agora, nesse momento que a gente está aqui reunido como igreja, para exaltar o santo nome do Senhor Deus, porque Ele nos protegeu, nos trouxe até aqui em segurança, nos deu proteção durante a semana e saúde, e temos que realmente exaltar o grande nome dele e nos derramar nesse momento. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
E a gente sempre lembra que é Jesus, né? Tudo é Jesus, a gente tem que clamar o nome dele para todas as dificuldades que a gente passa. E essa música fala, né? Só de ouvir a tua voz, de pronunciar o teu nome, é que acalma o meu coração. Então é isso que nós devemos sempre clamar. Nos nossos momentos de dificuldades é o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Vou chamar as crianças aqui à frente. Jonathan, pode orar? Eu posso, mas não sei. Vamos orar. Ó
Pai amado, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, somos gratos, Senhor, porque estamos aqui. Louvamos Teu santo nome, Senhor, porque nossas vidas foram renovadas hoje mais uma vez, Pai. Louvado Teu santo nome, Senhor, porque nós temos sido abençoados por Ti, Pai. E queremos, Pai Santo, também agradecer por essas crianças que estão no nosso meio, Pai. Que essas crianças possam aprender conosco, Pai. Que possamos ser testemunhos fiéis de Tua palavra para elas, Pai. Que nós possamos, Senhor, ensinar essas crianças de onde andar, de como andar. Que os pais dessas crianças possam receber sabedoria do alto, Senhor, para poder ensinar seus filhos, Pai. A Tua palavra nos diz que nós devemos ensinar nossas crianças no momento que levantam, no momento que andas, no momento que estão nos seus caminhos, ao deitar, Senhor. Nós precisamos ensinar nossas crianças nos caminhos do Senhor. E pedimos, Senhor, neste dia que Tu possas estar abençoando elas, Pai. Que elas não se machuquem, que elas possam estar bem, que elas possam ser agradáveis durante nosso culto, que elas possam aprender aqui nos cultinhos, Pai, e que nós possamos ser abençoados pela presença dessas crianças no nosso meio, Pai. Abençoa também, Senhor, o pregador desta manhã, Pai. Que Tu possas dar a Tua palavra a ele, Pai amado, que ele possa transmitir a Tua vontade e Tuas palavras. E que nós possamos ser alcançados com essas palavras, para que nós possamos crescer também, Pai, na Tua palavra e como ser servo Teu, Pai, com toda a fidelidade que nós podemos, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Testando o microfone aqui. E a garganta de vocês. Minha garganta está meio ruim. A gente cantou bastante ontem, se divertiu e foi muito legal, tanto no culto aqui como no jiu-jitsu no dia inteiro. Teve festa, teve tudo ontem, né? Então foi bênção de Deus. Ganhamos doações para o projeto. Um kimono custa na faixa de R$400 a R$600, amados. A gente ganhou 5 kimonos zero. Ganhamos faixas, ganhamos hash guards que as meninas usam por baixo, porque as meninas têm que vir com uma brusinha por baixo, né? Os meninos não precisam, mas as meninas têm que vir com uma brusinha por baixo. E foi uma bênção do Senhor poder presentear as meninas. E tem mais, os meninos também. Gustavo pegou um kimono. O dele já era usado, mas a gente vai pedir mais ainda doações e vamos conseguir kimono zero para todo mundo. Abençoado, porque a palavra de Deus ela se estende a várias áreas da nossa vida e não somente a espiritualidade. As pessoas acham que ser cristão, às vezes, é trabalhar só a espiritualidade. Você tem que orar, você tem que ir na igreja, você tem que jejuar, mas envolve tudo. Envolve o nosso corpo, envolve a nossa mente, envolve a nossa alma. Falar de Jesus é através de todas as coisas que você puder fazer. Seja no projeto social de luta, seja no projeto social que você vai levar a florzinha lá no asilo para algumas pessoas que estão lá. Qualquer lugar da sua área, da sua vida, é um momento de você expressar a graça e o amor do Senhor Jesus. E nada melhor, então, do que falarmos sobre a lei da graça do Senhor. A lei da graça. Guarde essa palavra no seu coração. Abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. O presbítero Jonas já orou. Nós não precisamos orar novamente. A palavra já foi abençoada. Mateus capítulo 5, Jesus vai começar um dos trechos que a igreja mais ama na história da humanidade, na história da igreja. Se tem uma parte a qual a igreja gosta de falar, é o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. A igreja ama essa parte, mas ela não coloca em prática. E quando eu falo isso, eu falo de mim, tá, amados? Todas as vezes que um pastor está pregando, na maioria das vezes ele está falando daquilo que incomoda, daquilo que na vida dele é uma das coisas mais difíceis dele aplicar. Então, por isso que eu quero falar do Sermão do Monte, porque é uma das coisas mais difíceis que um crente pode aplicar na sua vida, se depender somente da tua força de vontade. Se depender da tua força de vontade, aplicar
o Sermão do Monte na sua vida é impossível. E eu lembro de um cara chamado Raven Zacarias, e o Jonas deve lembrar dele, acho que outros pastores também conhecem, era um apologeta cristão, que já faleceu, e ele falava assim que ele foi numa palestra e tinha muitos muçulmanos nessa palestra. E um cara falou assim, é impossível você conseguir seguir o Sermão do Monte. É improvável, é impossível. E esse cara que estava fazendo a palestra, ele estava sentado, o cara falou, é possível sim. Aí o muçulmano levantou e deu um tapa na cara do cara. Um tapa muito forte na cara do cara. E aí o cara simplesmente ficou parado, ele voltou e sentou. Daí o cara falou, agora você me provou então que de fato dá para cumprir o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem muito a ver com não devolver ofensa, mas e a gente vai ver isso aqui e vai ver o quanto então é difícil, mas é abençoado, porque Jesus é quem nos dá força. Mateus capítulo 5, do verso 21 até o verso de número 26. Mateus capítulo 5, do 21 até o 26. E Jesus vai falar acerca do homicídio. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilie-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor, amados. Amém? Amado, Jesus, ele resume a lei do Antigo Testamento na questão de tudo aquilo que você pode fazer contra o teu irmão, quando ele diz, eu, porém, vos digo. Jesus tinha essa mania de falar isso, né? Ele resumia a lei. Os rabinos costumavam fazer isso, e Jesus, como rabino, também fazia isso. Eu, porém, vos digo. Jesus, amados, ele não era um revolucionário na época. Vocês sabem o que é um revolucionário, né? Você vê muito na televisão, né? Invasões de casas, sempre tem um cara lá na frente assim, porque isso, porque aquilo. Seja de esquerda ou de direita, você sempre vai ser um revolucionário. Ele faz o barulho, mas ele acaba não fazendo absolutamente nada. O revolucionário é aquele que faz muito barulho. Não sei o quê, vamos fazer. Mas ele, de fato, não põe a mão na massa. O revolucionário é o cara que gosta de fazer barulho, ele gosta de movimentar as multidões, mas ele, de fato, não é exemplo de nada. O revolucionário fala, nós temos que dividir o nosso pão com todo mundo. O revolucionário diz, nós não podemos ajuntar tesouros. Mas aí você vai ver a vida do revolucionário, ele não divide com ninguém, e ele tem muita coisa. Ele tem coisas que sobram para ele. Mas ele fala para as pessoas, vocês não podem, vocês têm que ser assim. O revolucionário escraviza as pessoas. E Jesus não tem nada a ver com o revolucionário, Jesus liberta. E pelo contrário, Jesus dá o exemplo. É por isso que é tão difícil ser pastor. Porque se você não for exemplo, cara, ontem a gente falou sobre isso, né? Se você seguiria um pastor que você sabe que ele não é exemplo fora do púlpito. Então é muito difícil você falar do amor de Deus e você ser o exemplo porque você fala do amor de Deus. E Jesus é o exemplo para nós. Ele não é revolucionário. E Jesus também não é aquele camarada que é igual a mim, ou igual, às vezes, vocês, que simplesmente ele quer contrapor os pontos que são colocados. Então, os rabinos falavam, não pode trabalhar no sábado. Aí Jesus não é aquele cara que simplesmente quer contrapor e fala assim, não tem nada a ver trabalhar no sábado. Não tem a pessoa que fala assim, não, eu acho que tem que fazer as coisas desse jeito. Eu acho que a gente tem que fazer o culto dos adolescentes na segunda-feira. Aí alguém fala assim, não pode ser na segunda-feira.
E aí o cara fala, por quê? Aí ele fala, não sei, só sei que não pode ser na segunda. Jesus não é esse tipo. Jesus simplesmente não quer deixar as pessoas nervosas. Jesus não queria deixar os rabinos nervosos com eles, só porque ele discordava deles. Jesus é a pura verdade. Aquilo que Jesus falava, de fato, era verdade. Jesus não é o revolucionário, não é aquela pessoa que simplesmente quer contrapor. Vocês conhecem gente assim. Às vezes eu sou assim. Às vezes eu quero que a minha ideia se prevaleça simplesmente porque eu quero que ela prevaleça, mas na verdade não tem motivo nenhum para que ela prevaleça. Às vezes você vai ver isso muito em relacionamento, né? Então, por exemplo, tô com a Emily, estamos quase 3 anos juntos. Eu falo alguma coisa para ela, às vezes simplesmente porque eu quero estar certo. Simplesmente para contrapor e deixar ela nervosa. Às vezes a gente faz isso, presta atenção para vocês verem. Às vezes simplesmente eu dou uma opinião só porque eu quero só discordar, velho. Quem já assistiu o filme do Batman lá, quando o mordomo dele fala, existem homens que nasceram só para ver o circo pegar fogo. Ele não quer nada, ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele não tem um objetivo. Jesus não é esse. Jesus tem um objetivo. Os ensinamentos de Jesus é para ser aplicado de algumas formas. Jesus mostra aqui, amados, a aliança dele com a lei mosaica. Ele fala, a lei mosaica, ela existe. Eu cumpro a lei mosaica. Só que ela não é só isso a qual nós entendemos. A lei mosaica não é a lei a qual, de fato, vocês acham que deve ser aplicada, porque vocês acham que assassinato é só você ir lá e tirar a vida de alguém. Vocês acham que o assassinato, de fato, é você matar alguém. Mas vai muito além disso. Tudo aquilo que, de fato, a lei significa, quando ela é aplicada completamente, Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte e a respeito do homicídio nessa questão aqui. É fato que apenas quem aceita a lei como palavra de Cristo pode cumpri-la. Não deve haver lugar para mal entendido pecaminoso, como havia com os fariseus. Os fariseus entendiam a lei de uma forma assim, ó. Não matarás. Certo? Mas se tiver um motivo, a gente pode. Então, quando Jesus começou a pregar, existia agora uma forma que eles se juntaram e disseram: a gente tem um texto, precisamos matar Jesus. E agora eles vão usar a lei em benefício deles. Olha para você ver que coisa interessante. Nós temos um Estado, não temos? Já prestou atenção como o Estado aplica a lei para eles de uma forma e aplica a lei deles para nós de outra forma? Os fariseus faziam a mesma coisa com a lei mosaica. Ou seja, para os fariseus a lei era aplicada de uma forma, para quem eles não gostavam, de outra forma. Quem nunca passou por isso aqui pode levantar a mão. Não é verdade? Para os Maquiavel, amados. Quem nunca leu Maquiavel? Aos inimigos, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Aí você aplica a lei agora. Maquiavel era muito esperto. Ele entendeu como é que funcionava naquela época a monarquia. E até hoje é a mesma coisa. Os fariseus então interpretavam a lei de bel prazer e Jesus vem falar: não, gente, vocês estão fazendo errado. Mas Jesus agora curou no sábado. Então não pode fazer nada no sábado, senão é réu de morte. Vamos matar. Jesus disse que é o próprio Deus. Nossa, isso é blasfêmia. Vamos matar ele. Então eles ficavam de alguma forma querendo pegar a lei para ser aplicada. A gente faz isso. Quem gosta de contrapor autoridades na igreja passou muito por isso. Porque a autoridade de igreja, eles acham que é um rei. Eles acham que tem um rei na barriga. Pastor acha que tem um rei na barriga, né? Pastor acha que... o pessoal fala às vezes de juiz, que juiz, o advogado acha que tem um rei na barriga e o juiz acha que é o próprio Deus, né? Porque, amados, às vezes a autoridade que nos é dada, ela faz com que a gente usurpe a lei, roube a lei em nosso próprio favor. Para mim, Gabriel, a lei é aplicada de um jeito, para você, de outro, para você, de outro, para você, de outro. Jesus veio tirar isso, amados. Jesus veio nos ensinar como aplicar a lei acerca do homicídio. Para se cumprir a lei de Cristo, é necessário estar em Cristo. Você não vai conseguir cumprir a lei de Cristo se você não estiver em Cristo, porque você não vai ter entendimento da forma que você tem que aplicar ela.
Se você não estiver em Cristo, o meu julgamento sobre a vida do Luquinha vai ser um julgamento segundo o que eu acho que deve ser aplicado. Se eu não estiver em Cristo, o meu entendimento a respeito da lei vai ser segundo a minha própria razão. Eu vou olhar para a Cris e vou falar, eu gosto menos da Cris do que eu gosto da Emily. E aí o que eu faço? Eu aplico a lei na Cris de uma maneira e aplico a lei na Emily de outra maneira. Mas a gente faz isso com filhos. Olha que coisa interessante, vocês vão ver isso agora. O filho dos outros vai na sua casa. E aí ele derruba alguma coisa e quebra. O que você queria fazer com o filho dos outros? Você queria dar uma esmagada nele. Você fica muito bravo com aquilo. Quando o seu filho vai na casa dos outros, e é ele que quebra, você fala, tadinho, é uma criança. Não precisa ser tão duro com ele. Os nossos filhos é assim. Se você pegar o seu filho e pôr ele aqui, e o seu filho matou alguém, você pergunta, qual que é a pena para o seu filho? Aí você fala, nossa, eu acho que ele deveria pagar, mas eu acho que ele deveria pagar, ele é novinho ainda, então eu acho que assim, tá bom, ele poderia pagar um negócio, pagar um serviço, ficar preso por um tempo, mas aí alguém matou o seu filho, tem a mesma idade, e ele vem e fala, qual que é a pena sobre essa criança que matou o seu filho? Aí você fala, você tem que matar ele, matou meu filho. Se o seu filho mata o filho de alguém, você acha que ele não deve morrer. Mas se alguém matou o seu filho, você acha que quem matou o seu filho deve morrer. É isso que Jesus está falando, amados. Você tem sabe? Você aplica a lei em quem você quer, da maneira que você quer. Mas quando você está em Cristo, aí você nivela todo mundo. A forma que você trata você trata o outro. A forma que você trata o pobre, você trata o rico. A forma que você trata o branco, você trata o negro. A forma que você trata o nativo, você trata o imigrante. É isso que Jesus nos ensina. Ele vai nos ensinar isso aqui na palavra dele. E às vezes a gente não quer cumprir isso aqui, porque é difícil. Se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos conseguir cumprir a lei. O poder de seguir os seus passos está no próprio Jesus. E aí Jesus vai fazer uma coisa com a lei agora, prestem atenção. Jesus vai maximizar a lei. A lei parece ser desse tamanho. Não matar é fácil, não é? Não matar é fácil, amados. Relativamente fácil. É muito difícil alguém que tenha coragem ou a falta de noção de tirar uma vida. Tirar uma vida é uma coisa assim muito perigosa. Você talvez vai ficar doente por causa disso. Eu conheço pessoas que mataram alguém e hoje ela é perturbada porque ela fez aquilo. Conheço pessoas que foram assassinas e que hoje fala: a minha vida é destruída desde o momento que eu fiz aquilo, mesmo tendo razão para fazer aquilo. Hoje eu sou uma pessoa totalmente perturbada, não deveria ter feito aquilo. Então é uma coisa difícil você tirar a vida de alguém. Mas falar mal de alguém é uma coisa fácil. Praguejar sobre alguém é uma coisa fácil. Tramar contra as pessoas é uma coisa fácil e que todo mundo, de alguma forma ou uma vez na vida, fez. E aí, você acha que isso tem o mesmo peso? Matar alguém, falar mal de alguém tem o mesmo peso? Aí você fala, claro que não. Pô. Matar alguém é muito diferente de falar mal de alguém. Pô, matar alguém é muito diferente. Se um assassino entra aqui, as pessoas não ficam um pouco meio com medo? Não prestaram atenção que a gente tem medo do passado das pessoas? Tem ou não tem? Vamos falar a verdade. Nós temos medo. Se você vai contratar um pedreiro para tua casa, ele vai ficar lá na tua casa, cuidando da tua casa. E você fala assim, o que você era? Eu sou ex-presidiário. Não dá, velho. Não dá para pôr esse cara aqui dentro de casa. Aí chega outro e fala, não, pô, eu sou pastor. Sou pastor, nasci e criei na igreja. Aí você fala, não, você pode. Mas a gente julga. Com razão, não é? Vamos falar a verdade? A gente não pode ser também, né, inocente ao ponto de achar que todas as pessoas têm uma boa intenção. A gente está lendo a palavra de Deus. A gente está vendo os fariseus religiosos sendo aquele cara que era as piores pessoas da época. Amados, mas a gente julga. A gente não dá o benefício da dúvida. Eu gosto de contar uma passagem que aconteceu com a gente. Uma menina foi para a nossa igreja e ela tinha tido uma vida, né, uma vida daquela meia duvidosa, né, antes de se converter ao Senhor. E ela foi para a igreja, virou uma princesa, bonitinha na igreja, servindo ao Senhor, serve o Senhor até hoje. E ela começou a namorar um rapaz que nasceu na igreja também. E a mãe não quis. A mãe nascida na igreja, criada na igreja. Ah, meu filho não vai nascer, não vai namorar essa menina. Por quê? Não, porque ela teve uma vida antes que, meu Deus.
Aí eu coçava a cabeça, tinha acabado de entrar na igreja. Mas vocês viram, minha vida foi um regaço antes, o que eu vou fazer agora? Vou ter que casar com alguém que também foi um regaço? Não vai ter jeito? E, e ela ficou toda assim, sem graça. Não, é porque ela é mulher. Eu falei, opa, velho, você falava de uma coisa na igreja, nós estamos mostrando aqui, é outra. Então, amados, às vezes a gente fala que é de Jesus, mas nós vivemos como fariseus, aplicando a lei da maneira que nós queremos, da maneira que nós achamos que é correto. E isso faz as pessoas sofrerem demais. Você faz as pessoas sofrerem quando você aplica o que você acha que é certo. Eu, quando comecei a namorar com a Emma, eu falei, tome cuidado comigo. Eu sou muito de devolver as coisas. Isso que fala muito comigo, porque eu sou muito de devolver. Você fez um mal para mim, ou você, sei lá, não ligou para mim, não vou ligar para você. Isso foi mudando muito, porque se fosse devolver tudo mal, no sentido que eu falei, no sentido que eu achava que era mal, né? A gente brigaria toda hora, né? E aí você vai né? Porque a Emily é demais, cara. Eu amo você, amor. Mas ela me tira muita paciência, assim, né? Ou ela faz eu ter paciência, porque você pede pro Senhor, dá paciência. E aí ele deu a Emily, eu falei, pelo amor de Deus. E aí, amados, esse texto vai falando com a gente, porque se você fala uma coisa no púlpito e vive outra ali fora, caramba, você tem que parar de subir no púlpito. Sabe? Você tem que parar de falar de Jesus e começar a aprender. Voltar para a escola dominical, passar pelas salas todas, talvez até ser batizado novamente, porque você não entendeu nada. E aí, amados, quando Jesus pega a lei agora e transforma ela numa coisa que parece que é quase impossível de seguir, a gente fala, não, mas Jesus falou aquele assim, porque ele, né, não é bem dizer do jeito que a gente acha que tem que ser. Jesus traz como primeira lei a proibição do assassinato. E isso faz todo sentido, amados. Por que Jesus não usou os 10 mandamentos e pegou a primeira lei? Qual que é a primeira lei dos 10 mandamentos? Quem lembra? Êxodo 20. Não terá outros deuses diante de mim. Porque eu não terei por inocente aquele que tiver outros deuses diante de mim. Aí eu fico, por que Jesus não aplicou isso primeiro aqui na palavra dele? Quando ele foi resumir toda a lei, por que ele não pegou? Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem de coisa alguma, nem de fundição que está nos céus, nem embaixo na terra, nem sobre as águas. Não ajoelharás a ela, nem prestará culto, pois eu sou o Deus, né, que te tirou da terra do Egito. Por que ele não usou o primeiro mandamento? A gente acha que é essa sequência, né? Ele começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado, e vem falando de quem que é feliz. Um monte de coisa que não dá para ser feliz. Bem-aventurados os que choram. Como é que você vai ser feliz os que choram? E um dia a gente fala a respeito disso. Mas só para a gente ter uma ideia da dimensão que Jesus vem falar da lei, do homicídio. O que tem a ver homicídio com uma das primeiras coisas que Jesus cita no Sermão do Monte? Porque tudo se resume, amados, ao nosso próximo. E João vai resumir os ensinamentos que ele tem de Cristo lá em 1 João 4, 19, 21. Não precisa abrir, que eu vou ler aqui. Obrigado. Nossa, Deus do céu. Aí a gente está pregando, o pessoal está aprendendo. Amados, em 1 João 4, 19, 21, a palavra de Deus diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, olha que coisa fenomenal, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem ele vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, por que Jesus vem falar do homicídio? Porque tem a ver com o meu próximo, amados. A Bíblia vem falar de Jesus e dessa reconciliação que ele fez entre o Pai e nós. E diz a palavra de Deus que ele nos deu o ministério da reconciliação, a qual ele fez com que agora nós reconciliamos as pessoas com o próprio Deus. Toda a lei se resume no meu próximo. A lei não se resume assim, amados, ó.
A gente pensa que assim, a minha relação com Deus, ela é totalmente na vertical. A minha relação com Deus é na vertical. Então eu entro no meu quarto e oro, eu joelho e oro, eu venho na igreja e oro, e a relação é assim. Não, a igreja eu gosto de ir na igreja e sair da igreja. Eu tava vindo, eu vi um casal entrando na igreja, bem arrumado, de óculos escuros assim, passamos por ele, aí eu falei para ele assim, como que será que é ir na igreja, né? Tipo, ir na igreja, ouvir o sermão, voltar para casa. Como que será? Deve ser legal você, tipo, trabalhar a semana inteira no teu serviço normalmente, não precisar preparar sermão, nem estudo, nem nada de jiu-jitsu, nem nada dessas coisas, nem preparar aula, nada. Pegar a sua mulher bem arrumadinha, tomadinha de banho ali, ir para a igreja, sentar, ouvir e voltar para casa. Eu falei, deve ser muito legal. Aí você já fez isso? Eu falei, não, eu não fiz. Por isso que eu tô achando que deve ser muito legal. Porque, amados, essa relação na vertical, ela é muito simples. Mas não é essa relação a qual Deus deixou. A nossa relação, para que ela suba na vertical, primeiro ela tem que ser na horizontal. Você só demonstra que você ama a Deus quando você tem uma relação com seu irmão, a qual você demonstra o amor de Deus nele. Se você não demonstrar o amor de Deus no seu irmão, amados, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus, por isso que é difícil. E que sem conhecer a Cristo, nós não conseguimos aplicar isso. É muito difícil conviver em sociedade. As pessoas sabem que é difícil. O cara bateu na minha moto e falou, vou te pagar. Falei, vou confiar em você. Já não me responde no WhatsApp mais. R$ 150, né? Ficou R$ 800 a moto, eu cobrei R$ 150. Não, vou te pagar, eu sou um homem, cara. Sou um homem, conheço todo mundo aqui na região, vou te pagar. Quer ir lá na minha casa? Falei, se for na tua casa, vai me pagar? Não, mas você sabe onde que eu moro. Eu falei, não, se for que é homem, vou confiar em você. Nunca mais vi ele, nunca mais vou ver, certeza. Mas a relação em sociedade é difícil. E aí o que você faz? Um amigo falou, vamos quebrar o carro dele. Vamos lá quebrar o carro dele, você pegou a praga? Eu falei, peguei, me dá aí. Eu falei, não, não vou dar nada. Não vou dar a praga pra você não, sai fora. Vai arrumar um monte de confusão. Aí nós vai ter que pagar o carro dele depois, porque não é crente, não quebrou o carro dele, vou ter que pagar. Mas a gente devolver ofensa é uma coisa muito gostosa, cara. Devolver ofensa é bom demais. Você se sente poderoso, você se sente homem, você se sente macho, dá mais pra quem é homem. Devolver ofensa, o cara me xingou, você fala, o cara fechou você no trânsito, seu. Ontem o cara foi passar na rotatória, o cara quase arrebentou a gente, verdade não. Passou ainda olhando com a cara feia, assim, mano. Falei pra ele, se eu tivesse sozinho, eu tinha metido o carro nele. É porque você está aqui. Aí, por que eu falei isso? Vocês acham? Para mostrar para eles que eu sou homem, entendeu? Que eu sou macho. Porque se a gente não fizer isso, a gente se sente o ego baixo, nosso ego vai lá para baixo. É por isso que, amados, tem tanta violência. Por isso que o mundo é tão mal. Quando a gente entende de Cristo, a gente fala, não, não compensa. Não compensa fazer isso, não compensa fazer aquilo. Eu entendo que eu não devo aplicar a lei no outro. Quem aplica essa lei é Jesus. Agora, nossas ações não se baseiam mais no que o outro é para nós. Entenda essa frase, parece meio confusa, mas não é, tá? Agora, nossas ações não se baseiam mais no que o outro é para nós, mas na lei de Jesus, a qual está no coração, através do Espírito Santo, que dizemos ter. Vou explicar para vocês de uma forma mais fácil. Amados, agora as nossas ações não se baseiam nas ações dos nossos irmãos. Agora as nossas ações se baseiam em Cristo. Por quê? Olha para você ver que coisa interessante. Se as minhas ações se basearem nas ações dos meus irmãos, eu vou sempre devolver o que ele me der. Seja bom, seja ruim. Não é assim? Eu dei carona ontem para o Matheus. Foi e voltou. Para mim, uma coisa simples que eu gosto de fazer com todo mundo. Chega em casa, ele me manda um Pix. Por que ele mandou um Pix? Porque ele ficou em dívida com quem? Na cabeça dele, ele ficou em dívida com quem? Comigo, amados. Tá vendo como a gente é assim? Se as minhas ações se basear naquilo que o meu irmão é para mim, ou eu vou ficar devendo meu irmão para sempre, ou eu vou querer devolver ofensa sempre que ele me fizer.
Imagina tu também quando der uma carona, ganhar R$ 50, virei Uber. Virei Uber, pô. Se a gente já dá carona pro rapaz, né, não pesar no bolso, ou para ir com a gente para lá e para cá, não que você fez errado, teu irmão, porque eu falei para ele que a gente é igualzinho. Nada, foi mais, viu? Mas esse é um termo bom, tá? Esse é um exemplo bom. Se as nossas ações se basear no que os nossos irmãos são para nós, ou você vai ficar devendo sempre, ou você vai devolver ofensa sempre. Então agora as nossas ações se baseiam em quem Cristo é. Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que ele diz? Aí em João ele fala, ama o teu próximo como eu vos amei. Aí o bicho pega. Amar o próximo como Jesus amou. Bater em Jesus. O que ele fez? Hã? Cuspiram na cara de Jesus. O que ele fez? Aí pegaram um chicote cheio de pontas e pregaram nas costas dele. O que ele fez? Quando foram prender Jesus, o que ele fez? Pedro deu uma espadada na orelha de um dos servos do soldado. E Jesus falou, o que você está fazendo? Você está devolvendo aquilo que o cara é para você? Ele foi lá e curou a orelha do soldado e salvou a vida de Pedro. Porque Jesus é o nosso exemplo. Então, se a gente fizer o que o outro faz para a gente, aí não virou nada. A gente tem que ser o contrário. E é difícil, é muito difícil, cara, você não querer devolver aquilo que as pessoas falam de mal para você, cara. Sabe, você fica tentando, mas você quer devolver. Às vezes você vê uma injustiça sobre a tua vida e você fala, por que é desse jeito, Senhor? E aí você vai para a palavra e fala, porque você ainda não entendeu o que eu quero para a tua vida e você acha que é o que você quer. E aí fica difícil, amados, mas quando a gente entende o que Jesus quer para a nossa vida, a gente começa a viver deixando as injustiças de lado e as coisas que dão errado e as ofensas que as pessoas fazem a você. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Os discípulos de Jesus, amados, eles são proibidos de cometer assassinato. Eles são proibidos de cometer esse tipo de assassinato também. Os discípulos de Jesus são proibidos de ofender uns aos outros. Sob a ameaça do julgamento divino, amados. A vida do irmão é o limite que nós não podemos violar. Não podemos violar a vida do nosso irmão. De maneira alguma. De falar mal dele, de brigar com eles. Mas agora as coisas elas ficam um pouquinho mais feias, né? Pois é, a restrição não ficou só na questão do assassinato. Irar, maltratar, maldizer, praguejar é transgredir os limites do mandamento. Jesus diz que se alguém falar mal de você, você tem que fazer o quê? Falar bem. É uma coisa muito difícil. Quando iramos contra nossos irmãos, estamos tirando o direito dele à vida. E não existe essa, mas de ira justificada. O pessoal costuma usar, né, aquele texto que fala assim, irai-vos, mas não pequei. Não põe o sol sobre a vossa ira. Aí o pessoal fala, não, eu estou irado. Faz 2 anos. Eu estou irado, faz 1 semana. A Bíblia está falando, irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Olha que texto fantástico. Você ficou irado? Você precisa pedir perdão antes que o sol se ponha. Irai-vos, mas não pequei. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não espera que o dia acabe para que você se resolva com o seu irmão. Porque se você não se resolver agora, amados, cara, mágoa é acumulativa. Mágoa é uma coisa assim que você vai colocando e cada vez você vai colocando mais. Vai colocando mais. Eu falei para alguns irmãos já assim, ó, se alguém um dia saiu da igreja e não voltou em pouco tempo, provavelmente não volte mais. Porque a mágoa foi sendo criada.
e ela é cultivada. Mágoa a gente cultiva, a gente vai cultivando. E mesmo que você seja uma fala falsa sua, mas você tem que orar todo dia, Senhor, não quero manter essa mágoa. Não tenho mágoa mais, Senhor, não tenho mágoa mais. Tire isso de mim. E o Senhor vai trabalhando e vai tirando. Devolver a ofensa é querer que o outro sofra o que eu sofri. E isso não cabe aos discípulos de Cristo. Todo mundo quer que o outro sofra aquilo que ele te fez sofrer. É uma coisa inacreditável, mas tá no nosso coração isso. A maldade, ela tá no nosso coração. Quando alguém te bate, você quer que outro alguém bate nele. Quando a gente é criança, eu acho que os moleques devem ver isso aí, na escola, então, bullying, tem, né? Um bullying hoje é bullying, na nossa época era zoeira, né? Tipo, era zoar o outro. Mas eu me lembro que, apesar de eu ser, era um menino grande, nessa época ainda era criança, então tinha alguém maior sempre que você, né? E lá tinha um menino que batia na gente. E uma vez um cara pegou, ele bateu muito nele. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque você fica feliz quando as pessoas que te faziam mal pagam. E Jesus fala, tá errado. Você quer que o outro sofra o que você sofreu. E Jesus fez o contrário. Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos. Jesus, ele diz: ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Quando vocês forem um, o mundo vai entender então que de fato Jesus enviou vocês. Sabe por que o evangelho no Brasil, apesar de crescer estrondosamente, não faz mudança nenhuma? Porque nós não somos um. Às vezes nós não somos um nem na igreja. A Bíblia diz: quando vocês forem um em Cristo, o mundo vai acreditar que Jesus os enviou. Que Jesus os enviou a evangelizar. Que Jesus os enviou. Mano, coisa fenomenal. Quando alguém entra no nosso meio e fala: esse povo aqui é crente, eu vou ficar aqui. Aí você vai vendo isso. Por que a igreja crescia naturalmente? Atos 2 diz assim: ó, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava, não era o pastor William, não era o pastor Marcelo, não era o pastor Paulo, não era o presbítero João, não era ninguém, que não era o Gabriel. Era o Senhor, ele acrescentava. O Senhor acrescenta pessoas aonde as pessoas estão se dando com a palavra do Senhor. Aí você fala: nossa, mas tem uma multidão aí. Você vai nas igrejas loucas aí fora aí, mano, na galera que vende o óleo ungido, o suor do corpo, e a igreja está lotada. Amado, eu estou falando de crente, falando de pessoas que creem na Bíblia, pessoas que têm entendimento, pessoas que de fato conhecem o Evangelho. Se você vai numa igreja onde vende suor, você acha que essas pessoas entendem de palavra de Deus? Entendem de Jesus Cristo? Não entende, amados. Você precisa reevangelizar eles. Reevangelização vai ser uma das coisas que a igreja mais vai ter que fazer nesses tempos. Reevangelizar. Você pergunta: você é crente? Sou. Aí você vai no Facebook dele, tá lá: sou de Capricórnio, com ascendência em Leão. Aí você olha para baixo e você vai ver: peraí, velho. Você é um bandista e é crente também. Aí você fala pro cara: você é crente? Sou. Aí ele vai comer e faz: obrigado, senhor. Ela fala: mas como assim, velho? Então, amados, vigor é uma coisa que crente é todo mundo. Não, amados, crente é quem segue isso aqui que Jesus está nos ensinando. O problema é que às vezes essas pessoas foram ensinadas erradas. E continuam no erro. A minha missão na Terra é infernizar a vida de quem não entende a palavra de Deus. Eu vou pro Facebook, já me ameaçaram de morte, já falaram que iam me matar, deu o endereço da academia. Vão lá na academia lá que eu vou estar lá. Se for de mão limpa, nós luta jiu-jitsu lá. Armado vai não, porque vocês vão matar eu lá, né? Mas a minha missão na Terra é infernizar, no sentido, né, no sentido bom aí da palavra, as pessoas que deturpam a palavra de Deus. Sou exemplo? Nada. Sou exemplo de nada. Sou exemplo de nada. Não sou exemplo de saúde, não sou exemplo de estudo, exemplo moral horrível, mas o Senhor tem moldado, o Senhor tem, de certa forma, me ajudado, e eu tenho tentado de todas as formas atrapalhar Jesus na minha caminhada. Tudo que eu faço é tentar atrapalhar Jesus na minha vida com Deus, e ele fala: não, eu vou te ajudar, eu vou te mudar, eu vou te melhorando. Mas a minha tentativa de atrapalhar Jesus
tem me melhorado muito porque ele não desiste. Ele não desiste, amado. Ele continua nos abençoando, ele continua nos ajudando. Quando nós passamos a compreender o que de fato é aqui, ele vai nos ensinando, ele vai nos dando força. Assim, amados, eu quero cumprir o que é meu, eu quero cumprir o que o meu mestre deseja de mim, mas só existe um caminho para que isso aconteça. É Jesus. Jesus nos dá um caminho para cumprir a lei. Um caminho que não nos damos muito bem com ele. Lembra que a Bíblia fala que existem dois caminhos? Existe um caminho largo e um caminho estreito. E a Bíblia diz, são poucos que dão o caminho estreito. O caminho largo é fácil. Não é assim que a Bíblia diz? Porque muitos passam por ele. Mas aí a Bíblia fala um negócio, mas o caminho largo ele é o caminho de perdição. Porque no caminho largo você se perde fácil. O caminho largo ele é tão largo, tão grande, que você se perde. Se colocarem você no deserto, e se você não entende nada, nada de astros ou do sol, aonde que ele se põe, para que lado você vai? Você vai ter que escolher um lado e andar, amados. E provavelmente você vai andar para o lado errado, certeza. Se te joga no meio do mar, você fala, para onde que eu tenho que nadar agora? Teve um cara que passou 300 e não sei quantos dias no mar, já ouviu essa história? A deriva. E ele estava tão perto da costa, ele foi o contrário. Ele estava perto da costa, em vez de ir para a costa, ele continuou indo. E acharam ele depois. É o recorde mundial lá. O cara ficou 1 ano e não sei quanto tempo no mar. Porque, amados, quando a gente está num caminho muito largo, é muito difícil, porque você se perde facilmente nele. Quando você não tem um norte, mas no caminho estreito, a Bíblia diz que ele é estreito. Se é estreito, é o caminho, você só segue. Mas poucos se dão com ele, porque é um caminho onde você não tem outro lugar para ir, você tem que ir para aquele lugar. O apóstolo Paulo fala, eu não cheguei no alvo, mas eu prossigo, eu estou indo a caminho dele. E é esse caminho que a igreja tem que continuar fazendo, eu tenho que continuar fazendo, você tem que continuar fazendo. O caminho largo, ele é fácil. Poucos se dão com ele. Quando você pega alguns irmãos que tiveram uma vida na igreja e depois não vão mais, eles falam, ah, não, cara, me decepcionei. Com quem? Ah, o pastor lá, cara, você é louco. Não dava nem bola para mim. Ah, eu estava na igreja lá, mas, sei lá, as bênçãos não vinham na minha vida. Aí ele fala, mas irmão, você está falando aí, não está na Bíblia, não tem nada de Bíblia. Ué, como não está? O pastor falava que era assim. Fala, quando você entender da palavra de Deus, você vai ver que é assim mesmo. O evangelho é uma coisa que você tem que pregar ela com verdade. Porque quando tudo começar a dar errado, você fala, opa, o evangelho estava certo. Ele dizia que aconteceria isso. Um caminho que não nos damos muito bem, amados, mas é o caminho de vitória. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta. Vai primeiro, reconcilie-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Se você está na igreja e tem algum empecilho com seu irmão, nem o dízimo você deve dar. Se você está na igreja, está brigado com alguém, e hoje você vai fazer a oferta, nós não pedimos dízimo aqui, né? Não sei porquê, mas a igreja não pede dízimo. Não coloca um QR Code ali para a gente fazer o momento da oferta, amado. Vamos cantar um louvor e ter oferta. A gente não faz isso. O pastor acho que o pastor fica um pouco meio assim, ah, não vou fazer isso não, porque as igrejas já fazem. Mas não sei se ele tem um pouco de medo, mas a gente deveria fazer isso. Porque nesse momento a gente vai, de fato, fazer uma reflexão assim, será que eu tô de mal de alguém? Será que eu estou de mal de alguém? Porque eu acho que quem não dá o dízimo, às vezes, tá de mal de alguém, né? Vou me reconciliar primeiro, depois eu dou o dízimo. Tem várias formas de dar o dízimo, não só no dinheiro, você pode ajudar também, né? Você pode fazer coisas na igreja, mas como que você faz alguma coisa na igreja se você está brigado com o seu irmão? Se alguém quiser dar o dízimo perante a igreja, primeiro tem que se reconciliar com o seu irmão, porque Deus não está nem aí com o seu dinheiro. Deus não está nem um pouco preocupado se você está dizimando na igreja ou não. Ele está preocupado se primeiro você está de bem com seu irmão. Se você não estiver de bem com seu irmão, seu dízimo provavelmente não vai fazer fartura nenhuma na igreja. Não tem aquele negócio de você receber dinheiro de gente miserável? Quem já ouviu falar disso? Lá em Minas tem muito assim, você trabalha para fulano é miserável, pega o dinheiro dele e não dá para nada. Porque parece que o cara te dá o dinheiro amaldiçoado da tua mão. Você pega o dinheiro some, fala, nossa, não fiz nada com o dinheiro.
Amados, a mesma coisa na igreja. Tem uma igreja cheia de gente, uma igreja que arrecada muito, mas as pessoas são brigadas um com o outro, não serve para nada. Dinheiro não serve para nada, 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 nada. Dinheiro movimenta o mundo, movimento. Mas não movimenta quem criou o mundo. Então, assim, se você não estiver de bem com seu irmão, nem dizimar você deve. Vai lá, reconcilia com o teu irmão e voltando faz a tua oferta. Senão não vira de nada. Senão você não entendeu o que é o evangelho. Eu vim de uma igreja onde que tinha umas 30 pessoas que frequentavam. No papel tinha 150 membros. No culto à noite tinha 25, 30 pessoas. 30 quando tinha muito. E aí eu falei, pessoal, a gente precisa tirar as pessoas que já estão há mais de um ano sem vir na igreja. Porque eles não vêm. Já ligamos, já visitamos e eles não vêm na igreja. Não, não podemos tirar. Por quê? Porque eles ainda são dizimistas aqui. Eles não vinham na igreja e a igreja tinha uma arrecadação absurda, mas as pessoas não iam mais. Elas davam dízimo. Tinha gente que passava no domingo à noite, deixava o envelope e voltava para casa. Eu falava, mas vocês não são crentes, vocês têm que tirar. Não, mas eles são dizimistas. Aí daí, peguei esse texto e falei, que tal o texto? Não tem comunhão com a igreja. A gente não tem que receber o dízimo deles. Ah, mas aí você está indo para um lado aí, você tá pegando as coisas muito no pé da letra. Eu falei, vocês estão errados. Vamos tirar essas pessoas do hall de membro. E eu consegui tirar só uns, sei lá, velho, uns 5, 6 que não eram dizimistas. Os dizimistas continuaram do hall de membros. E as pessoas não entenderam, mas o que de fato é o evangelho. Para eles, membro de igreja é quem dizimava. Para mim, membro de igreja é quem está brigado com os outros. Quem não está brigado com o irmão. Porque, mano, tem gente que briga até com os irmãos de sangue. Não conversa mais. E fala assim, não, acho melhor não conversar, já tentei. Eu já tentei várias vezes. Você está tentando fazer uma amizade de novo ou você pedir perdão e continuar conversando como se nada tivesse acontecido? É assim. Eu tinha uma amiga que teve um buchicho na igreja, da onde eu vim. Eu não vou falar se é Alterosa, Carapicuíba, São Paulo. Vou só falar que é uma irmã da igreja. E teve reunião de conselho, virou uma briga. Aí a gente fez uma reunião de conselho assim, sabe? Os presbíteros, quem é de igreja que tinha presbítero aí sabe como é que é as reuniões de conselho, né? E levou todo mundo e todo mundo vai ser disciplinado aqui, aquela coisa e tudo mais. Aí resolveram que ninguém conseguiria fazer nada de fato, tinha que mandar para o presbitério, que é um lugar mais alto. E aí eu falei sim para o pessoal, mas por que vai para o presbitério? Se nem nós resolvemos o nosso problema, quem não conhece a gente vai resolver o quê? Aí falei, é falta de perdão? Então vamos pedir perdão? Aí pedi perdão, todo mundo foi me perdoando. Aí chegou uma determinada pessoa, me perdoa, não consigo te perdoar. Por enquanto não. Então tá bom. Mas você vai conseguir, porque eu vou pedir perdão pra você toda vez que eu te ver. Resumindo, depois ela foi madrinha minha de casamento. Foi madrinha minha de casamento. Foi uma bênção na minha vida. Madrinha de casamento, tá, pessoal? Não se assuste, tá? Não sou divorciado. Eu sou viúvo, tá? Então, então se assustem. É, porque se eu não conseguia cuidar do meu lar, né? Como é que eu ia ser pastor também? Não dava, né, mano? E aí, se você continuar pedindo perdão para a pessoa que você teve essa confusão, essa treta, de alguma forma você vai se reconciliando. Você vai melhorando a sua vida, a pessoa vai te perdoar e você vai dar continuidade. E na verdade é o único caminho para o discipulado de Jesus. Esse caminho é o caminho que nós falamos da reconciliação. Como o mundo vai crer em Cristo se os seus discípulos não se amarem? Se nós não nos amarmos, se nós não nos perdoarmos, se nós não andarmos uns com os outros, não vamos conseguir viver com Cristo. O único caminho que se tem pela frente é o caminho da humilhação e da vergonha. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Humilhação e vergonha. Você fala, como assim? Humilhação e vergonha? Porque é humilhante você ter que pedir perdão para as pessoas. É humilhante fazer isso. Você chegar diante de alguém e falar, me perdoa, estava errado. Meu Deus. Né? Quem é casado aí sabe, né? Como é difícil a mulher falar, eu estava errada. Eu estava errada mesmo. Aí quando fala que está errada, ela dá até um negócio nela assim, ela estava errada mesmo.
Falei, tá bom, né? Tá falando, então tá certo. Mas falar que tá errado é uma coisa muito difícil. E esse é o caminho que nós temos. Pedir perdão, sabe, mudar. Mas esse caminho Jesus também trilhou para que nós fôssemos salvos. Os discípulos de Jesus não podem ter medo de ficar por baixo, de serem tidos como fracos, pois pedir perdão e se humilhar é o que Jesus fez também. Jesus, amado, se humilhou. Jesus, ele se entregou. A primeira humilhação foi de se tornar homem, se tornar figura humana. Imagina, ó, Deus da glória, lá nos céus, vir em figura humana. Ter que passar por todas as dificuldades que nós passamos. Jesus, amados, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, e quando ele virou adulto, ele saiu pregando. Jesus teve todas as dificuldades que nós tivemos. E você fala, como assim? Mas Jesus teve uma febre? Você acha que Jesus, de certa forma, também teve todos os desejos que nós temos? Aí tem gente que fala, não, Jesus não teve. Aí fala, então você nunca leu Hebreus? Não é verdade, ô, pastor mesmo, Jonas? Porque lá diz o seguinte, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós porque viveu na nossa forma. Viveu na nossa carne, passou pelas dores que nós passamos. Como que Jesus saberia das nossas dificuldades se ele não tivesse sentido tudo que nós sentimos? Imagina a mente de um adolescente. Jesus não compreende um adolescente que erra, que fala um monte de coisa errada? Você acha que ele não entende a mente de um adolescente? Que dá trabalho e a gente tem vontade de esganar eles? Jesus entende ele, aí Jesus tem misericórdia dele. É por isso que a lei se resume em graça, amados. Porque tudo que eu falei para vocês aqui é coisa difícil de fazer. Mas se você não der conta, você está no inferno por causa disso? Tá? Não tá, amados. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. E quando nós fazemos coisas erradas, ele fala, eu entendo vocês. Eu passei por essa mesma dificuldade, mas eu não caí. Mas eu entendo que vocês passaram. É por isso que ele derrama graça sobre as nossas vidas. Apesar de ser muito duro essa mensagem, eu fico muito tranquilo com ela. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia que ele não era perfeito e que dos pecadores ele era o maior que tinha. Aí ele fala, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quem? Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então é por isso, amados, nem a morte, nem a vida, nem o pecado pior que você cometeu pode separar do amor de Jesus. Mas eu estou com raiva do meu irmão. Pode separar do amor de Jesus? Se você continuar com raiva, não quer dizer que se você foi separado do amor de Jesus. Quer dizer que você nunca teve Jesus. É pior. Agora, se te incomoda, nossa, estou triste, estou brigado com fulano, estou incomodando. Vai lá reconciliar, mas é humilhante. Por isso que o caminho é vergonha e humilhação. Mas vai lá e pede perdão. Mateus 7, não é assim? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. A gente usa isso aí para corrigir os irmãos da igreja, sabia? É um texto que o pessoal usa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Se ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Se ele não se arrepender, você chama duas testemunhas. Se mesmo assim ele não se arrepender, você põe ele de frente da igreja. Se ele não se arrepender, você considera ele como gentil. Aí você manda ele embora. Mas na igreja é assim, ó. O irmão cai em pecado, ninguém conversa com ele lá no cantinho às vezes. Ele traz lá na frente e já fala, ó, esse fulano aqui, olha o que ele fez. Quando eu caí, eu pedi perdão. Caí, né? Caí. O pessoal tem essa maneira de falar, caí. Eu peco todo dia. Quando eu confessei o meu pecado, ó, vou confessar meu pecado aqui e vou escrever uma carta, tá aqui a carta, quero que vocês me perdoem, estou arrependido. Passou uma semana, me colocaram na frente de um tribunal lá e eu falo, que isso? Eu matei quem? Eu pedi perdão, nós pedimos perdão, mas você vai ter que ficar em disciplina. Pedir perdão de novo, nós pedimos perdão, mas psicologicamente você não é apto mais, você vai ser
tirado como pastor. Então tá bom, então é assim que vocês querem, é assim que vai ser. Porque eu não sou amigo de ninguém. E puxar saco também não é o feitio do cristão. O cristão não puxa saco de ninguém, amados. Não puxem saco de ninguém. Não ande grudado em ninguém. Ainda mais para ter cargo na igreja. Por incrível que pareça, tem gente na igreja. Não é verdade, Cês? Tá tanto tempo, né? Tem gente que está na igreja e puxa saco para ser. Rapaz, você não vai ganhar nada disso aqui, você vai ganhar trabalho. Lá na tua empresa, ainda quando você puxa saco, ainda você tem uma vantagem, ainda que alguém pode, sei lá, te promover, né? Mas você vai pisar na cabeça de um monte de gente quando você puxa saco para fazer alguma coisa. O cristão não puxa saco. O apóstolo Paulo, não, acho que é Pedro, né? Se eu temesse a homens, não falaria de Jesus para ninguém. Nós não tememos a homens, amados. Nós tememos somente a Deus. Por isso que você pode pedir perdão para qualquer pessoa. O caminho que resta a seus discípulos é o caminho que Jesus mesmo trilhou e ao qual nós devemos andar neles, o caminho da graça. E concluindo, amados, já está acabando, tá? Pode ficar despreocupados. Quando eu fui fazer a prova para ser pastor em São Paulo, uma das críticas é que eu pregava muito tempo. É que eu pregava 40 minutos. E os sermões aqui tinham que ser de 10 a 15. De 10 a 15 nem vou na igreja, falei para eles. O povo passou para 10 minutos, fica em casa. Vocês cantaram 50 músicas lá, eu vou falar o tanto que tem que falar. Então vocês me perdoam, tá? Mas tem uma liberdade muito boa. Pastor Paulo, o pastor Marcelo, me deixa eu falar aqui, nunca chamaram minha atenção, não. Se eles chamaram, eu vou falar para vocês que foi eles que chamaram. Conclusão, amados. Verso 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e seja recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ainda vivemos no tempo da graça, pois se você olhar ao seu redor, olha para o lado aí. Olha para o teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer hoje. Não vou mandar você falar que ama o irmão, não, mas só olha para o lado de você ver. Não tem alguém do teu lado? Olha para o lado. Não tem alguém? Se você sair daqui, não tem alguém com você? Você não é uma pessoa solitária. Então ele está falando aqui, amados, ainda tem pessoas do seu lado, ainda tem um irmão caminhando contigo. O juízo está diante de nós, amados. Se você não tratar bem essa pessoa que está do teu lado aí, o juiz de Deus vai vir sobre você. Sabe por quê? Vai demonstrar que você, de fato, nunca teve Jesus como juiz teu. É por isso que o texto então diz: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás a caminho, enquanto estás vivo. Isso aqui está sendo usado para falar da vida. Enquanto você está vivo, entre em acordo com o seu adversário. Cumprimentar quem te cumprimenta, a Bíblia fala que é fácil. Dar a paz do Senhor para quem você ama é fácil. Mas fazer com quem você não gosta é o complicado. Então o texto está falando, amados, ainda há tempo. Você olhou para o seu lado, tem pessoas aí. Demonstre amor. Quando te der a carona, Mateus, é porque eu quero te dar a carona. É porque eu gosto de fazer isso. E Deus me deu um carro velho para fazer isso. Se não tivesse, aí nós dois estaríamos pagando o Uber. Não tinha o que fazer. Né? Mas se Deus te deu a bênção de abençoar o teu irmão, porque é muito fácil abençoar quem eu amo, os meninos, e abençoar eles é muito bom. Mas é difícil abençoar quem você não gosta, ou quem destrói tuas coisas. Já prestei meu carro quebrado no carro, entregava meu carro quebrado. Deus abençoe tua vida. Eu tinha duas motos velhas. Uma XL velha, quem conhece aí? Lembra da XL 125, velha? Velha, ganhei ela de um cara, o cara não queria ela, não deu, tão velha que era. Falei, pode ficar. Eu falei, pode ficar? Pode, porque eu ia lá na delegacia dar abaixo no documento, tinha que pagar. Eu falei, então tá bom, me dá ela, me deu ela. Aí eu falei, essa moto eu vou deixar em casa. E tinha uma CGzinha 125 também, velha. Mas essa era tudo documentadinha, certinho, tudo certo. Os moleques lá em casa falavam, William, presta a moto, falei, pega lá com a mãe. Eu chegava lá, que moto que eles tinham pegado? A boa. Falei, não é possível, vai pegar a moto velha, vai com a moto velha, vão pra roça pescar. Chegava em casa, William, eu vou dar o nome aqui, você viu, Wesley?
Carlinho também. Chegava lá e com a moto com o pneu furado, mano. Vocês não arrumavam nem o pneu da moto, cara. Amados, vou ficar bravo com eles nada? Ficar bravo, mas fazer o quê? Eu era crente, já sabia que era crente, agora, né? Então, amados, essa questão de às vezes você receber o prejuízo, a gente tem que ser assim. Lembre, não sou exemplo. Gosto de contar as histórias, porque eu acho que é legal contar as nossas histórias. Eu acho que é legal quando a gente vem aqui na frente falar de experiências que a gente passou. Porque não é a experiência que me torna exemplo, muito pelo contrário. Então, amados, quando a gente passa por essas coisas, tem que falar. Eu vi um pastor falando assim, ó, pregar sobre Jesus é falar do que ele fez na tua vida. Pregar sobre Jesus é falar do que ele fez com você. O que ele fez na tua vida, quando você for evangelizar, você fala, o que ele fez na tua vida? Aí o problema é que tem gente que acha que Jesus não fez nada na vida deles, aí não tem nada a falar. O que Jesus fez na tua vida? Ah, não sei. Ah, Jesus é bom, né, cara? Fala com adolescente, você ama Jesus? Ah, faz igual adolescente, né? Você foi um adolescente assim, quem é Jesus de você? Ah, Jesus. Luquinha não é válido, sabe? Porque Luquinha é mãe. Ah, foi Jesus. Luquinha, o Jesus é o Rei, é o Senhor e Salvador. É. Gosto do Luquinha. Amados, o irmão ao nosso lado, ele não é a lei, tá? Nele nós não aplicamos a nossa justiça. Isso fica muito claro para nós. Nós não aplicamos a nossa justiça no nosso irmão. No nosso irmão nós aplicamos a lei de Cristo. E essa lei se chama graça. Amém? Amém. Que essa graça, amados, seja aplicada. Que foi aplicada em nós. Lembra da parábola do credor incompassivo? Alguém devia muito, alguém devia pouco para um determinado homem. E esse homem devia muito a um rei. E o rei perdoou. Porque ele nunca ia conseguir pagar aquela dívida. Nunca. Ele poderia trabalhar para sempre, até morrer. E a dívida nunca seria paga. E o rei falou, pode ir embora, você está perdoado. Só que quando ele chegou em casa, havia um servo dele que devia um dia de serviço para ele. 2 dias, sei lá, um pouco de dia lá. E aí ele falou para esse servo, prenda ele. Prenda ele porque ele me deve. E aí o rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo das atitudes dele, mesmo depois dele ter recebido o perdão do rei. E aí o rei falou, peraí, eu te perdoei de uma dívida impagável. E você não perdoou seu irmão daquela ofensa tão pequena. Amados, quem cuspiu em Jesus fomos nós. Quem chicoteou Jesus fomos nós. Nós pisamos na cara de Jesus todo dia. Nós maltratamos Jesus todos os dias. Nós fazemos coisas contra Jesus todo dia. Aí quando o irmão faz uma coisinha, contra nós não perdoamos. Aí a Bíblia diz que pegaram aquele cara, jogaram na prisão até que ele pagasse toda a dívida. É o que o texto falou. Pagar toda a dívida, amados, é o inferno. É receber o juízo de Deus. Que Deus, assim como hoje nós vamos ter a Santa Ceia, nós possamos pensar nessa reflexão de perdoar o nosso irmão. De andarmos lado a lado. Que Deus nos abençoe e nós usemos a lei da graça sobre a vida dos nossos irmãos. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, a qual o Senhor chama a minha atenção. E também posso chamar a atenção dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Sabedores, ó Deus, que a tua graça tem nos sustentado. E que também possamos, ó Pai, em nome de Jesus, derramar graça na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Na vida daqueles que nós amamos e na vida daqueles que nós temos ódio, ó Deus. Que esse ódio saia do nosso coração, para que possamos amar a todos, ó Deus, assim como o Senhor nos amou. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amados. Bom, a gente vai se preparar agora para tomar a Santa Ceia. Já está cantando esse cântico que fala sobre a obra de Jesus na cruz. E como ele demonstrou todo o seu amor morrendo por nós.
convidar o reverendo Marcelo, o presbítero Jonas, que está aqui do meu lado. Privilégio poder fazer isso na Igreja do Senhor. Mas quem pode participar da ceia? Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se confessaram Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, e todos aqueles que se examinam a si mesmo e dizem: eu quero continuar mudando, eu quero continuar parecendo com Jesus Cristo. Tem pessoas que falam: eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Meu amado, então você nunca ia tomar ceia, porque a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado já é mentiroso, ou seja, já está pecando. Então, quem deve tomar a ceia? Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e querem serem transformados. Quero pedir que o pastor Marcelo pegue os elementos para mim, por favor. Amados, na última ceia, a qual Jesus Cristo, antes de ir para o Getsemane, quando ele indica o traidor, Jesus Cristo tomou o pão e deu graças e disse: esse é o meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, ele pegou também um cálice e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vós. Tomai deles todos e fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, estará anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E ele diz: eu não vou de novo, não vou tomar vinho novo, até que dos céus eu volte e ceie com vocês. No céu vai ter pão, no céu vai ter vinho, ou suco de uva, para quem quiser. Vamos lá, nós vamos cear com Cristo, vamos ter um banquete. E enquanto isso a gente vai imitando e lembrando da presença real de Jesus. Pedir que o pastor entregue o vinho, o suco de uva, porque o Jonas já está com uma certa idade. Eu pedi para que o Jonas entregue o pão. Enquanto isso, amados, ore ao Senhor. Se tem alguém que você está triste com ele, ore e peça que o Senhor abençoe sua vida, para que você, ao sair daqui, ligue, converse com essa pessoa. Ou se você está triste, ore ao Senhor para que Ele alegre o seu coração nesse momento. Orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, ó Pai, um momento que possamos refletir, ó Pai, e lembrar
lembrarmos, ó Pai, daquele sacrifício tão precioso que foi para as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela salvação que temos através de Cristo Jesus. Obrigado porque nossas vidas foram transformadas. Obrigado porque somos chamados filhos teus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia estaremos juntos, ó Pai, contigo eternamente. Obrigado por tão grande salvação e pela eternidade que desfrutaremos juntos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício e que possamos nos lembrar todos os dias das nossas vidas e sermos gratos, ó Pai, por essa salvação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, acho que está em 2 Coríntios, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. 1 Coríntios, perdão. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que na noite em que nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que será entregue em favor de vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Depois de terem comido do pão, tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vós. Tomai dele todos, fazei isso em memória de mim. Que Deus assim nos abençoe, amados, e que o momento da ceia fique em nossos corações como o evangelho mais puro e genuíno, a qual a palavra de Deus nos ensina. A presença de Jesus é real no nosso meio. Amém? Amém.
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um aqui e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Obrigada, pastor, pela mensagem. Tem algum aviso, pastor Marcelo? Sábado que vem, 17 horas. Então, essa semana, terça-feira, a gente tem a reunião de oração aqui na igreja, às 19h30, né? No sábado, nós temos o jiu-jitsu, certo? Jiu-jitsu sábado que vem vai ser a graduação. Então nós vamos todo mundo lá para a sede, Tá. que é o meu mestre, né? Então a gente vai receber a graduação lá. Que horas todo mundo vai vai ser? receber o grau. Lá vai ser às 10 horas. 10 horas da manhã. Então eu vou vir buscar o pessoal, eu vou levar e depois eu vou trazer. Tá bom. Então vai ter a graduação lá no mestre do Isso. pastor. Tá. Às 10 horas. Isso. E às 17 horas teremos encontro de adolescentes aqui na igreja, certo? Ok. Vai ter bazar? Vai. Ah, legal. Quinta-feira teremos bazar. Ok.